Vou explicar uma coisa aqui para vocês. Vocês que já procuraram da entrada, provavelmente o advogado pediu para vocês o acesso ao meu INSS para pegar justamente o seu CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. No seu CNIS, ele consta todas as empresas que você trabalhou e as remunerações, certo? O que visa a revisão da vida toda? Incluir os períodos de remuneração anteriores a julho de 94, tá? Seu benefício teve, provavelmente, o cálculo feito só com as remunerações posteriores a julho de 94. Aí, primeiro feeling que você tem que ter. Eu ganhava mais antes de julho de 94? Ou acho que eu ganhava mais. Veja só, pessoal, pela lógica, as pessoas ganhavam menos. Porque você vai aí numa escala profissional, você vai evoluindo, né? Então, no início você ganhava pouquinho, porque você se sujeitava a alguns empregos, geralmente, tá? Aí você vai tendo uma profissão e tal, e foi aumentando o seu salário. Então, não são todos que têm salários menores de julho de 94 para trás, maiores, na verdade. Quem tem? Tem muita gente que entrou na crise do plano Collor. Se for seu caso, deixa aí nos comentários para a gente saber. Entrou na crise, não conseguiu mais se restabelecer no mercado de trabalho. E aí, sim, esses casos, as pessoas que tinham as contribuições maiores, né, tinham um padrão de vida melhor antes de julho de 94, aí sim vai valer a pena. E também vai valer a pena do quanto dessa diferença, se você passou a receber muito menos depois de julho de 94 também. O seu pedido na revisão da vida toda, basicamente quero que inclua tudo antes de julho de 94. Ah, não tem como você escolher, eu quero que inclua só a empresa antes de julho de 94 que eu ganhava mais. Não, vai entrar tudo, inclusive aquela primeirinha que você trabalhou, que você ganhava bem pouquinho, tá? Então tome cuidado com isso, porque às vezes está vendendo um sonho para você que não é. E minha preocupação aqui é alertá-los com relação a perder o processo por conta disso ou ter uma revisão que diminua o seu processo. Estou com um CNIS aberto aqui para mostrar para vocês, pessoal. A maioria dos CNIS, né, das pessoas, Cadastro Nacional de Informações Sociais, se você não tem, basta você entrar no meu INSS e pegar o seu cadastro lá, Cadastro Nacional de Informações Sociais, você tira lá na hora, vai sair o seu extrato. A maioria que começou a trabalhar antes da década de 70 vai estar assim. Ou o vínculo empregatício não vai aparecer, ou ele vai aparecer aqui o registro dele, com a data de entrada sem a data fim, ou com a data de entrada e a data fim, mas tudo sem remuneração, certo? Geralmente esses primeiros aqui, pessoal, não constam mesmo, porque são antigos demais. E o sistema do INSS nessa época era na mão, né? Eram fichas financeiras que eram aí, depois não foram transferidas para o sistema. Então, o que acontece? Se você der entrada no processo, considerando aqui o que está no CNIS, e não comprovar a remuneração desse período, seja com a carteira de trabalho, com as alterações de salário, seja com o lerite, o que vai acontecer? Todo esse período que é comprovado o vínculo, né? Comprovou o vínculo empregatício aqui, ó. Inclusive o que tiver fora do CNIS, se você quiser comprovar também, se a carteira está bonitinha lá, foi registrado, você comprova também. Agora, o que te importa nessa ação? As contribuições mais altas antes de julho de 94. Se você não tiver aqui, na ação, no recálculo, tem que considerar salário mínimo. Então, o salário mínimo da época aqui provavelmente vai prejudicar a sua média salarial. Então, tem muita gente aqui dando entrada, que já relatou aqui nos comentários, que às vezes manda e-mail pra gente, que deu já a entrada na revisão da vida toda com o que estava no CNIS. Mas a defesa do INSS, quando se manifestar nesse processo, quando pegar um a um que a revisão começar a sair, que deve sim ser deferida, né, no STF, vai querer pegar aqui qual o salário de contribuição desse período. Ah, não tem? Então vamos considerar salário mínimo. E aí começa a baixar. Então, me parece que tem advogados achando que esse período aqui ele vai desconsiderar porque não tem remuneração. E não funciona assim. O correto, o que está na lei, é que considera esse salário mínimo, se você não puder comprovar. Se você tiver o lerite da época, alterações aí na carteira, geralmente as pessoas perderam essa primeira carteira de trabalho. E aí, se você tiver como comprovar e valer a pena, beleza, tem que ver isso também. Porque às vezes os salários dessa época eram menores. Aí, ó, andando na página desse CNIS aqui, descendo, veja aqui, ó, 1, 2, 3, 4, os 4 primeiros empregos desse segurado aqui, ou não tem a data fim, mas ele vai comprovar com a carteira de trabalho, tudo bem, a gente encerra aqui,
ou não tem remuneração, tá vendo? Zero remuneração. Ah, mas a remuneração aparece onde? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Veja esse vínculo empregatício aqui da Electrolux, por exemplo. Tá completinho. Aqui já é uma data mais recente, ó, 79 até 90. Isso aqui é muito importante. Vai dar um salto, sim, no salário dessa pessoa, que são contribuições altas, tinha um bom cargo. Só que não dá para incluir só esse período. Você pediu a revisão da vida toda, você vai ter que pedir para incluir esses aqui também, que não tem remuneração. E se você não comprovar, é salário mínimo. E me parece que pela explicação de alguns advogados, que dizem aí, é uma bolada para todo mundo e tal, estão achando que vai passar assim. E infelizmente, pessoal, o INSS tem a procuradoria, tem a defesa do Estado e que eles vão alegar isso. A gente tem que pensar com a cabeça do outro lado da defesa para poder saber onde a gente está pisando, né? Fazendo o advogado do diabo aqui, dando exemplo para vocês. Então, esse aqui tá bonitinho, ó. Do jeito que tá aqui, coloca no software, ele vai migrar bonitinho para o sistema para fazer o cálculo da revisão da vida toda. E aí o que ele pega? O que não tem remuneração, ele não considera nada, certo? Ele não está considerando nada, se você não comprovar. Aqui, ó, dando continuidade, a Electrolux, nesse caso aqui, vai até o final com todas as remunerações. Depois migra para outra empresa aqui, ó, Lincoln. Tem também todas as remunerações da época. Vai ser convertido em real e vai fazer o cálculo se vale a pena. Então, pessoal, tem muitas variáveis dentro da revisão da vida toda. Tem direito é uma coisa, vale a pena é outra. Então, tome cuidado se você já deu aí procuração para um advogado, peça para ver esses cálculos, peça para ver como é que ficou esses períodos, né? Dá uma olhadinha no seu extrato do CNIS, entra no meu INSS, extrato do CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, dá uma olhada como é que tá, se logo nos seus primeiros vínculos empregatícios aqui, ó, se tem remuneração. Se não tem, você lembra de terem pedido comprovação para você? Se não pediram, vai contar salário mínimo. Dá uma olhadinha se tem as alterações na carteira, se tem gente que é organizada e tem os olerites. Então, pessoal, quero deixar um alerta aqui. Estou sendo muito realista. A gente está falando de revisão da vida toda aqui praticamente todo dia, porque a gente está muito em cima, acompanhando esse processo. É uma vitória gigantesca para os aposentados e pensionistas que aguardam há 10 anos praticamente para essa vitória. Tem gente que vai mudar de vida, sim. Tem gente que vai ter acréscimo no salário, sim, mas não é todo mundo que vai ter essa triplicação do valor do benefício, não, tá, pessoal? Mas se 10 tiverem direito, a gente tem que brigar por isso, e é o que a gente vai fazer aqui, tá? São muito mais que 10, dei um exemplo aqui, mas se um tivesse direito, a gente teria que estar brigando e lutando para que o STF dê uma decisão que não seja política, que seja uma decisão técnica, efetivamente. Afinal, esse processo já está ganho. Eu espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? Você, resumidamente, está pedindo para que incluam os salários anteriores a julho de 94. Sim, mas cadê os salários, cara pálida? Não tem como comprovar? Salário mínimo. Então, você tem que comprovar os salários. O vínculo empregatício, você comprova através da carteira. O salário, se tiver as anotações certinhas lá, você também vai comprovar. Mas lembre-se, esses primeiros vínculos empregatícios que vão constar no seu CNIS aí provavelmente, que não tem remuneração, eles vão entrar como salário mínimo, eles não serão descartados. Então, procure saber com o seu advogado, procure saber aí com quem você confiou a sua procuração para dar entrada nesse processo. Às vezes você pode estar esperando uma bolada e ter um problema aí de perder o processo por conta disso, ou ter uma redução na aposentadoria. Eu acredito que, sinceramente, não vai acontecer essa redução, porque é sempre o melhor benefício tem que prevalecer para o segurado, mas você teria que, aí, por exemplo, pagar umas custas de processo, caso você tenha dado entrada sem perceber isso e não tenha gratuidade processual. Uma série de implicações que pode acontecer, uma ansiedade de aguardar um processo muito longo e nada acontecer por conta dessa história de bolada, tá, pessoal? Eu prefiro que a gente tenha o pé no chão, que a gente lute pelo direito da revisão da vida toda, para a partir daí a gente começar a discutir a questão do cálculo.